coisas que o texto fala claramente sobre as nossas vidas. Sobre vida após morte, é a primeira coisa. Segundo, céu e inferno. E a terceira coisa, o perigo das riquezas, né? Ou seja, também fala da pobreza, né, de Lázaro. A questão é o seguinte, acontece assim, o que acontece depois que nós morremos e como a nossa vida aqui na Terra, ela afeta a maneira como nós passaremos a eternidade. É algo bastante interessante. Você já parou para pensar aí algum dia, ou se hoje, através desse vídeo, você está refletindo como que a sua vida pode afetar na eternidade? Será que realmente o meu procedimento aqui na Terra, ela pode causar-me danos quando eu partir, quando nós deixarmos essa vida aqui? De acordo com o texto e também com o vídeo, existiam dois homens que os irmãos viam, um homem muito rico e Lázaro, que perante Deus eram dois homens comuns, frutos da sua criação, porque que Deus o criaste eles, mas diante da sociedade eles eram homens totalmente distintos. Diante dos olhos humanos, Lázaro e o homem rico tinham muita diferença. E a gente pode perceber que o homem rico ele tinha o quê? Poder aquisitivo, né? E o mendigo, Lázaro, era um homem faminto, desolado, desprezado, maltratado pelas pessoas, né? Olha só a diferença. E as pessoas passavam por Lázaro e até cuspiam nele. E as pessoas passavam diante de Lázaro e nem queriam tocar nele, porque ele disse que tinha infecções. Como o homem rico disse, só de tocar na roupa de Lázaro, o pessoal lava, joga fora, porque está cheio de infecção, né? Joga fora, porque eu não quero nada desse homem. Eu não quero nada desse homem, eu não quero ajudá-lo. Ele falou explicitamente isso e pediu para que aquele servo fizesse isso. Entretanto, o texto relata que ocorreu dois eventos inevitáveis na vida desses dois homens, né? Quase que simultâneos, né? Nós não sabemos qual é a proximidade da morte dos dois homens, mas sabemos que a Bíblia diz que os dois morreram. Sabemos que esses dois homens eles partiram daqui. Então esse evento simultâneo, quase simultâneo, nós não sabemos, foi a morte, né? A morte que assombra muita gente, a morte que deixa muita gente em dúvida em questão de um Deus soberano que é o nosso Deus, a morte que deixa muitas pessoas em dúvida, será que realmente, quanto tempo nós vamos sobreviver aqui nessa terra? Quanto tempo nós ficaremos aqui? É a grande questão, né? Da morte. E não obstante, o evento da morte entre ambos, eles tomaram caminhos diferentes. Os irmãos puderam perceber que Lázaro tomou um caminho totalmente diferente do homem rico, não é? Então, os irmãos puderam perceber qual a diferença, qual foi a diferença entre o caminho que Lázaro tomou e o caminho que o homem rico tomou. É muito grande a diferença. Então diz o seguinte, então Lázaro, ele foi para o céu eterno, ou que seja, o paraíso, e o homem rico foi para o inferno eterno. A diferença é que o céu é lugar de é um paraíso, né? E a Bíblia diz, alguns versículos fala que os céus têm ruas de ouro, né? O céu tem banquetes para aqueles que se achegam, daqueles que entram no céu. Então assim, e o rico, ele teve tudo isso, né? Os irmãos puderam perceber, mas Lázaro, ele recebeu o céu, porque realmente ele não tinha nada, mas ele cria e esperava no Senhor. Os irmãos perceberam que na hora aí que Lázaro estava naquela agonia da morte, Lázaro assim, por que, Senhor? Por que estou passando por isso? Né? Por que, Senhor, eu sou assim? Por que ninguém me ajuda? Por que ninguém sara as minhas feridas? E quando aquele cão enorme chegou para lamber as feridas de Lázaro, ele ficou mais apavorado ainda. Os irmãos perceberam que parecia um pitbull, né? O tamanho daquele cão preto, né, que apareceu lá. Então, assim, por quê? Que muitas coisas acontecem na nossa vida porque nós ainda não obtivemos resposta. Por que Lázaro sofreu tanto aqui na terra, né? E por que o homem rico ele se regalou tanto, teve uma vida regalada, cheio de banquetes, cheio de muitas coisas? Porém, ele era um homem rico, mas ele era orgulhoso, um homem cheio de orgulho e avarento, né? E o mais
radical da história. Esse homem rico, ele construiu a sua morada final aqui na terra, né? Então ele tinha bens, mas ele construiu a sua morada final aqui na terra, cheio de bens, servos, banquetes e boas vestimentas, não é? O homem rico, boas vestimentas, e vestia do que mesmo no começo do texto? Os irmãos podem olhar aí, podem responder, por favor. De linho finíssimo, outras versões está de púrpura, né? Era na época, uma vestimenta muito cara, é só as pessoas ricas que poderiam ter elas. Então vejam bem, então olha só a diferença, e Lázaro era exatamente ao contrário deste homem. Lázaro não tinha o que vestir direito. Dentre eles, podemos observar que o homem rico construiu a sua morada aqui na terra, e não pensou na morada eterna. E Lázaro, realmente, ele construiu a sua morada nos céus, porém não tinha lugar para ficar aqui na terra, não tinha uma casa estabelecida, não tinha parentes provavelmente. Aquele homem era levado por estranhos, poderia ser estranho aquelas pessoas que levaram ele e deixaram na porta do rico. Então Lázaro não tinha nada, e esse homem tinha tudo. Porém Lázaro, mesmo com a sua pobreza, naquele momento de dificuldade, ele cria no Senhor. Ele sabia que aquele sofrimento dele estava por pouco, né? Então é importante nós podermos identificar isso, que a nossa vida aqui é uma vida rápida e passageira. Nós não iremos ficar aqui por muito tempo. Nossa vida aqui é peregrina. E o mais que a gente pode responder, por mais que Deus possa nos ensinar, é que Lázaro, a sua vida aqui na terra, realmente foi uma vida realmente de temor ao Senhor. Mas você pode estar perguntando, mas como que Deus deixa o homem passar por tanta dificuldade? Por que o Senhor deixa a gente passar tanta dificuldade? A Bíblia não fala que o justo jamais mendigará o pão, não é? Mas por que será que Lázaro passou por tudo isso? Por que será que as pessoas olharam e sentiram nojo daquele homem? Né? É extremamente forte a imagem desse vídeo. É extremamente forte Lázaro sofrendo ali, e falava, olha, as pessoas tinham nojo, tinham medo de pegar a doença dele. Será que alguma vez nós já desviamos de um mendigo na rua deitado? Quantas vezes a gente passa por pessoas deitadas na rua, caída, e nós muitas vezes desviamos dele e falamos assim, olha, eu não quero nada com esse homem, né? Então, olha só, eu sinto nojo desse homem, então eu não quero me aproximar desse homem, porque ele não é digno, ele não poderia nem estar aqui sentado nessa praça, jogado, estraçalhado por aí, né? Então nós encontramos muito isso. Então no versículo 22, eu gostaria que os irmãos se atentassem aí, ó. O versículo 22 diz assim, ó: quando o mendigo morreu, ele foi levado pelos anjos junto a Abraão. Então ele morreu, ele foi levado com os anjos junto a Abraão. Então esse texto ele está nos dizendo que após a morte desses dois homens começou uma nova vida. O que muitas pessoas se esquecem é que vivem aqui nessa terra, têm uma vida regalada, têm uma vida boa, mas se esquecem que um dia vão partir daqui, vão deixar de existir. Nós deixaremos de existir aqui um dia. E nós podemos perceber que realmente começou outra vida pós-morte, não foi? Então a vida eterna, e essa vida eterna, ela é eterna mesma. Então não tem como, quando nós morrermos, nós não sairemos da vida eterna, nós permaneceremos lá pela eternidade, pelos séculos dos séculos, né? Até a volta de Jesus, quando Ele vir para buscar a sua igreja, nós reinaremos. Aqueles que estiverem com o Senhor, reinará com o Senhor, né? Estará junto com o Senhor. Então veja bem, mas o que é a morte? Um grande vilão na nossa vida é a morte, não é? Quando a gente fala que alguém faleceu, ou que alguém morreu, nós ficamos preocupados, né? Ou quando tem alguém da nossa família prestes a passar, a encarar a morte, como nós reagiríamos como se tem alguém da nossa família prestes? O médico chega assim e diz assim, olha, vocês levam ele para casa, porque não tem mais nada o que fazer por ele, não tem mais nada o que fazer por ela. Então veja bem, como nós encaramos a morte em nossa vida, como nós entendemos a morte na nossa vida. Será que um dia isso irá acontecer conosco? Será que um dia isso irá acontecer com alguém da nossa família, ou com um vizinho, ou que seja? Então a morte, ela é consequência do pecado. Ela é consequência do pecado lá no Jardim do Éden, né?
Nós conhecemos a história que Adão pecou diante de Deus, pecou, então, depois do pecado veio a morte. Então a morte é o quê? É a cessação da vida. A morte é o termo, é um fim, é um ponto final. Cessa, acaba, vai embora. E aquelas pessoas lembrarão de nós, lembrarão da gente, olha, ele foi um bom homem, não é? Como sempre nós chegamos no velório, pessoal, olha, ele foi um bom homem, ele foi um homem trabalhador, ele foi um homem honesto, ele foi um homem isso, ele foi um homem aquilo, ou uma mulher, ou o que seja, ou uma criança que dói muito, né? Então a morte, ela dói para qualquer pessoa, idade. Então assim, a morte é a cessação da vida. A Bíblia diz muitos versículos sobre a morte. O primeiro versículo que eu gostaria que os irmãos abrissem, hoje nós não vamos ter slides, mas eu pedi para o Lucas deixar esse título aí, ó, as escolhas do meu coração afetam a eternidade. É para os irmãos sempre estarem olhando assim, nessa forma, nessa frase, porque medida a escolha que você toma aqui, a decisão que você toma, pode afetar a sua eternidade. Eu gostaria que os irmãos abrissem no livro de Hebreus, capítulo 9, 27. É um versículo bastante interessante, que vai falar sobre a morte. Hebreus 9, 27 diz o seguinte, diz assim, ó: e como está ordenado os homens a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Amém? Diz assim, ó: e como está ordenado os homens a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então veja bem, o que é esse juízo? O que é morrer uma vez? E a Bíblia está dizendo, quando nós morremos uma vez, nós morremos por todas as vezes. Não existe duas vezes que nós iremos morrer, mas nós iremos morrer o quê? Uma vez só. Então vindo depois disso o juízo. E aí depois nós iremos para o tribunal de Cristo e seremos julgados conforme as nossas obras, né? E seremos julgados. E aquele que morreu em Cristo, a Bíblia diz que não sofrerá condenação. Mas aqueles que morreram sem Cristo, como esse homem rico, ele sofreu condenação eterna. Vocês puderam perceber que até no inferno, ele queria ser servido, né? Manda que Lázaro venha e molhe a ponta do seu dedo e coloque na minha língua. Vem cá, Lázaro, coloca. Pai Abraão. E o versículo 26 fala que existe um abismo que separa, que ninguém do céu passa para lá, e que ninguém do inferno pode passar para cá. Então esse abismo ele vai separar. Esse abismo separa tudo, ninguém poderá passar por esse abismo. E aquele homem insistindo para que Lázaro viesse molhar a ponta do dedo e colocasse na boca dele. Ele queria ser servido, porque a vida toda dele material, a vida toda dele aqui, ele foi servido, não foi? Tinha servos nos seus arredores, na sua redondeza, na sua casa, né? Tinha pessoas prontas a servi-lo. Tinha pessoas prontas a ajudá-lo a ser com ele para aquilo que ele precisasse. Como é gostoso ser servido. Mas a Bíblia diz que nós estamos aqui para servir. A Bíblia diz que até o próprio Jesus Cristo, ele não veio para servir, mas ele não veio para ser servido, aliás, mas ele veio para servir. Então aquele homem, ele queria, mesmo naquele tormento, ele queria ser servido. Então diz o seguinte, então as pessoas querem viver intensamente a sua vida. As pessoas sem pensar no dia que deixarão este mundo. O quê? Sem pensar que precisam decidir aqui, entre o céu eterno e o inferno eterno. Não é? E as pessoas falam assim, eu quero viver a minha vida intensamente. Eu quero viver a minha vida com todo o meu vigor, com toda a minha força. Eu quero viver intensamente, não é? Quando nós ligamos a televisão, aquelas pessoas estão vivendo ali, estão alegres, contentes. Não, eu quero viver a minha vida intensamente, que a minha vida vai ser rápida, então eu quero me aproveitar o máximo dela. Eu quero aproveitar o máximo da minha vida. Mas será que viver uma vida terrena e materialista, será que realmente aproveitar a sua vida? Será que realmente nós estaremos fazendo a vontade de Deus? Então, sim, será que essas pessoas alegres que nós vemos aí passar pela televisão, os carnavalescos, ou que seja, as festas aí, será que as pessoas alegres, contentes, puxa vida, que alegria, 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 não é? Então, será que realmente aquelas pessoas estão sendo alegres? Será que isso é alegria mesmo?
E a Bíblia diz que a única alegria que o servo de Deus tem é servir ao Senhor. Então alegrai-vos, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, aleluia, que a sua misericórdia dura e atura para sempre em nossa vida. Então assim, será que alegria é essa que as pessoas vivem? Sabe que alegria? Então é para nós pensarmos nisso. E nós precisamos decidir aqui, irmãos, entre o céu eterno e o inferno eterno. Veja bem, eu vou trazer um texto para vocês agora, que vai dizer que é bem melhor nós estarmos no lugar que os irmãos veem. Abra a Bíblia de vocês em Eclesiastes. É um texto que é fenomenal, que fala sobre também a morte. Eclesiastes fica depois de Provérbios, tá, gente? Eclesiastes capítulo 7. Capítulo 7, versículo 2, amém? Olha só que interessante que Salomão vai nos dizer agora. Gostaria que você prestasse bem atenção nele. Diz o seguinte, melhor é ir à casa onde há luto, do que ir à casa onde há banquete, pois a morte é o fim de todos os homens. Que os vivos reflitam nisso em seu coração. Melhor é a tristeza do que o riso, porque o rosto triste torna melhor o coração. E o versículo só esses três aí. Então assim, melhor é a tristeza do que o riso, porque o rosto triste torna-se melhor o coração. Então assim, é melhor nós irmos à casa onde há luto, né? É melhor nós irmos no velório. O próprio Salomão está dizendo, é melhor nós irmos no velório, porque lá nós iremos refletir sobre a nossa vida. Porque lá nós iremos refletir, olha, e ver lá o féretro ali, aquela pessoa morta ali, e fala assim, olha, eu não sou nada mesmo. Eu sei que meu fim um dia vai ser esse também. Eu não sou nada. Olha só o que ele diz, é melhor ir à casa onde há luto do que ir a uma casa onde há banquete. Pois a morte é o fim de todos os homens, e que os vivos reflitam em seu coração. Isso é para a gente refletir no nosso coração, que a morte é certa. E nós iremos um dia deixar esse mundo. Nós iremos um dia deixar a nossa casa. Nós iremos um dia deixar tudo que nós construímos aqui. E aquilo que nós construímos pode causar influências na nossa vida, como o do homem rico. Aquilo que ele conquistou, aquilo que ele construiu ali, teve uma influência muito grande na vida dele, não é? Então teve uma influência que ele nem queria, não repartia nada com ninguém. Então esses textos fenomenais. Então assim, olha, o versículo 4 de Eclesiastes 7,4, o coração dos sábios está na casa onde há luto, mas o coração dos tolos na casa da alegria. Você fala, mas você está dizendo que você é melhor ir no velório? A Bíblia está dizendo que é para a gente refletir. E a Bíblia fala que o coração dos tolos está na casa da alegria, onde há festas, banquetes. E agora? Então quer dizer que eu não devo ir mais a festas, eu não devo ir mais a aniversários, é muito gostoso, não é? Quando a gente chega no aniversário, está aquele banquete gostoso, aquela mesa exposta de salgadinhos, refrigerantes, ou que seja, não. Está dizendo que há na casa onde há banquetes, lá mora o quê? Muitas vezes esse banquete sem Deus mora a morte, né? Então assim, é bem melhor nós estarmos refletindo sobre a nossa vida, refletindo sobre a nossa causa, sobre aquilo que Deus fez na nossa vida, sobre quem Deus é na nossa vida, do que nós estamos na casa da alegria, né? Então alegria, uma alegria, e a Bíblia fala que o rosto triste melhora o coração, né? Muitas vezes, puxa, mas eu estou triste, mas isso, alguma coisa Deus quer tratar no nosso coração, alguma coisa Deus quer tratar em nós. É essa hora que a gente precisa realmente perguntar para Deus o que Ele quer tratar em nós, o que Ele quer tratar, para que quando eu chegar na eternidade, eu não sofrer esse dano que o homem rico sofreu, né? Para que quando eu chegar, as minhas escolhas, as escolhas do meu coração não podem afetar a eternidade onde eu passarei. E mediante esses versículos, eu gostaria de deixar uma pergunta. Então você já decidiu em qual caminho vai estar na eternidade? Você ainda que não conhece a Cristo, você precisa decidir qual caminho que irá passar a eternidade. E você que conhece a Cristo, você que já é membro da igreja, ou seja, você tem certeza absoluta da sua salvação? Nós temos que ter certeza absoluta, sem duvidar.
aquela certeza que o Senhor está conosco, aquela certeza que nós estamos vivendo para a glória de Deus, que nós estamos vivendo na presença de Deus e que nós estamos vivendo a obra de Deus, aqui a palavra de Deus que Deus está nos ensinando. Então, é a pergunta que eu gostaria de refletir. Então você já decidiu qual caminho vai estar na eternidade? A decisão é sua. A decisão é sua se posicionar qual caminho você vai estar na eternidade. Qual caminho você vai escolher hoje à noite? E a Bíblia diz que hoje a salvação chegou nessa casa, né? Hoje a salvação chegou aqui. E a salvação está aqui, porque nós estamos ouvindo a palavra de Deus, nós estamos aqui compreendendo os mistérios de Deus. Então hoje, se você poderá tomar essa decisão, você poderá tomar essa decisão em conquistar aquilo que se foi perdido, aquilo que Deus um dia te mostrou, ou que você não conhece ainda e quer conhecer o Senhor. Então diz o seguinte: e o céu existe e é real, e o inferno também existe e é real. É muito real esse texto. É muito real porque a gente sabe que ele existe, que é um dor de sofrimento. Vocês viram aquele homem rico sofrendo lá, não viu? Acorrentado, os pés, as mãos, sujo, todo suado, aquela fumaça subindo, aquele fogo inextinguível, que a Bíblia fala que é um fogo inextinguível, que ninguém apagará. Ninguém apagará o fogo do inferno. Vai ser eternidade ali. Olha só o quanto que é sério a nossa vida espiritual, o quanto que é sério nós servirmos a Deus, o quanto que é sério, isso é muito sério, nós estarmos na casa de Deus e aprender mais do Senhor. E o inferno também é real, mas o céu também é. Amém? O céu também é real. Você viu a alegria de Lázaro quando ele chegou lá no céu, que ele achou que estivesse na terra pedindo esmola, né? E começou a pedir esmola no céu quando ele abriu os olhos com o corpo perfeito. O corpo todo como ele é mesmo realmente. Ele estava todo machucado. Lá no céu o seu corpo estava perfeito. Não tinha nenhuma ferida em Lázaro. Não tinha nada, nem um riscão, né? Nem um risco. Então assim, o que está impedindo? O que está te impedindo de chegar ao céu? E que tipo de abismo você se encontra? Não é? E que tipo de abismo você se encontra? E o que está impedindo você de caminhar rumo ao céu, de caminhar junto à terra prometida, de caminhar junto ao paraíso? Seria algo que estivesse aí te impedindo? Seria o dinheiro? Seria os bens, né, como um homem rico? Ou seria o que? A imoralidade sexual? Ou seria os vícios? Ou seria o que te impede de entrar no reino dos céus? Se você faça uma análise hoje da sua vida, o que está impedindo eu de entrar no reino dos céus? Se eu morrer hoje, como será que fica a minha situação? Né? Como eu estou? Né? Como que está a minha vida hoje? E aquele homem, ele refletiu duramente lá no inferno. Ele falou assim: olha, mande pessoas à casa, mande Lázaro à casa dos meus irmãos e avisem eles para que não venham para esse lugar de tormento, porque eu tenho mais 5 irmãos e eu não gostaria que eles estivessem aqui comigo. Aí Abraão respondeu para ele, para os irmãos dele: olha, eles têm o Moisés e os profetas que os ouçam. E ele fala: não, pai Abraão, eles não ouvirão, mas se o Senhor mandar Lázaro lá, eles se arrependerão. E assim juntamente ele respondeu ao pai: Senhor, olha, se eles não ouviram nem Moisés e os profetas, tampouco se levantar alguém dentre os mortos, eles não acreditariam. Não foi isso? No final? Então é algo muito sério, que a gente precisa tomar posição. A gente precisa servir ao Senhor mesmo com alegria, com seriedade, com graça, realmente de verdade. Esse dia eu vi num carro, achei muito interessante. Toda vez que esse carro passa na rua, a pessoa colocou lá no final do carro: Jesus é verdade. E é verdade. E nós precisamos servir a Deus em verdade. Nós precisamos servir a Deus com verdade no coração. Não é? Nós não precisamos, nós não podemos servir a Deus em mentiras. Sem, eu estou hoje e hoje eu não estou. Né? Então assim, eu estou e eu não estou. Né? Então, veja bem aí. E esse homem, ele não estava no Senhor. Então, ele estava realmente mergulhado nos seus bens. Veja bem, mas o que te impede de chegar ao reino de Deus? Eu gostaria de ler outro texto com vocês. Texto continuado dessa mensagem. Abra a Bíblia de vocês em Mateus.
Mateus capítulo 19, versículo de 20 a 24. Mateus 19, de 20 a 24. Aliás, Mateus capítulo 6, perdão, irmãos, de 20 a 24. Está bem próximo aí, tá? Diz o seguinte, de 19, 20 e 24, tá? Os irmãos acharam? Amém? Amém, irmãos? Os irmãos não se assustem, tá? Vamos lá. Continuando aí. Então, assim, vamos lá então. Mateus 19, 6, 19, 20 e 24. Diz o seguinte assim, olha: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, os ladrões invadem e roubam, mas ajuntai tesouros nos céus, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e os ladrões não invadem nem roubam. É o texto que está no boletim, tá, irmãos? Versículo 24: ninguém pode servir a dois senhores, porque odiará um e amará o outro, e se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. É bastante interessante que a riqueza, o materialismo, leva muita gente para o inferno. As riquezas sem generosidade, as riquezas sem Deus, o apego às riquezas leva muita gente para o inferno. Leva muitas pessoas a padecer o inferno, como esse homem rico foi. Então, assim, eu gostaria de dizer uma coisa para os irmãos. Olha, o homem rico, ele não foi para o inferno porque ele era rico. De jeito nenhum. Deus não condena as riquezas. De jeito nenhum também. Mas assim, o que Deus está dizendo aqui, o problema é que a riqueza, o problema é que as riquezas se tornou um Deus para o homem rico, né? Então as riquezas levaram aquele homem para o inferno. Então Deus não condena, geralmente Deus não condena nenhuma riqueza, não condena quem tem dinheiro, mas condena as riquezas, aquela pessoa que o Deus é o dinheiro dela, né? Em Efésios 6,10 fala assim que a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro, não é? É o amor às riquezas. Então Deus não condena ninguém por ser rico, mas assim, não é pecado ter dinheiro, mas o amor ao dinheiro é pecado. Ele não serviu a Deus, mas as riquezas, e por isso sofreu condenação eterna, enquanto Lázaro participou do banquete celestial. Aleluia! Amém! Enquanto Lázaro participou daquele banquete celestial, não é? Quando Abraão chegou, vamos lá, o pai preparou um banquete para você. E aquelas portas iam se abrindo, né? Aquela coisa mais linda. Então, Abraão preparou um banquete especial para você. O que Lázaro não teve na terra, ele teve no céu. E a Bíblia está dizendo: não ajunteis vós tesouros aqui na terra, onde os ladrões invadem e roubam, e onde as traças os destroem, mas ajuntai tesouros nos céus, onde o que nem ladrão vai roubar, nem a traça vai poder lá pegar nossas coisas, e assim, mais ajuntar tesouro nos céus, porque é ali que nós devemos ajuntar, amém? É ali que nós devemos ajuntar o nosso tesouro, é ali, porque essa terra é passageira. Mais tesouros nos céus, olha só, mas será que nós podemos levar dinheiro para o céu? Será que a gente pode levar a nossa conta poupança lá para o céu? Né? Será que a gente pode levar o nosso carro novo para o céu? Será que é isso? Mas como que eu vou levar dinheiro para o céu? Né? Tesouro, né? Mas como nós vamos levar mais? Esse grande tesouro que a Bíblia está dizendo é a vida eterna. Esse grande tesouro que esse versículo está nos dizendo é a nossa vida, é a nossa alma. É o que? É a nossa alma juntamente com o Senhor. Amém? Então esse que é o grande tesouro que a Bíblia está nos dizendo. Então nós não sejam apegados em bens, não. Então assim, enquanto o rico sofreu lá no Hades, né? Tem algumas versões que está Hades, outra está Seol, tá? É a mesma coisa, tá? É o inferno, a mesma coisa. Então assim, enquanto o homem rico sofreu lá, então Lázaro estava lá com o Senhor, né? E é extremamente forte quando Lázaro chega no céu, né? Quando se abre as portas lá e Lázaro está no céu, né? E fala, começa a olhar assim, onde que eu estou, né? Então aquele homem já veio lá para receber. E a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim, aquele que conquistar a coroa da vida até o fim, Jesus vai dar a honra de sentar ao lado dele nos céus, amém? Jesus vai dar a honra de sentar ao lado dele à direita de Deus. Isso que a Bíblia nos ensina, nos diz. Então qual decisão nós iremos tomar nessa noite? Qual decisão que você vai optar? Seria uma decisão condenativa à eternidade?
ou uma decisão que vai nos absolver de toda condenação. E a Bíblia diz, e assim, que todo aquele que está em Cristo não sofre nenhuma condenação, mas aquele que rejeita, aquele que não serve, aquele que não crê no Senhor já está condenado. É a grande questão. E esse texto é maravilhoso. Então, assim, para a gente refletir bastante. E mais um texto maravilhoso, olha só. Eu gostaria que os irmãos voltassem um pouquinho a Bíblia para Mateus capítulo 5. Só viram uma página, eu acho que vocês chegam no texto. Mateus capítulo 5, versículo 29 e 30. Diz o seguinte. Todos acharam? Olha só a maravilhosidade desse texto, olha. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e jogue fora, pois será muito melhor para ti perder um dos seus membros do que ter todo o corpo lançado ao inferno. Se tua mão direita te faz tropeçar, corte-a e joga fora, pois é melhor para ti perder um dos seus membros do que ir todo o teu corpo para o inferno. Olha só como que é grave a situação. Olha só, é bem melhor, né? Aquilo que tem nos feito pecar. E a coisa que nos impede de nós entrarmos nos céus é o pecado. Aquilo que tem feito nós pecarmos. O que tem feito você pecar? Seu olho tem feito você pecar. A sua mão tem feito você pecar. Claro que você não vai cortar a sua mão e nem furar o teu olho, né? Mas assim, é só uma forma assim para poder assim, entender o texto. Mas assim, mas tem o Senhor Jesus para perdoar os nossos pecados. O Senhor vai nos perdoar e nos purificar de toda injustiça quando nós confessamos os nossos pecados. Olha só, e se o teu olho direito te faz pecar, arranca e joga fora. Se tua mão direita te faz pecar, arranca e joga fora. Porque não serve para nada, ela não presta para nada. Porque vai te impedir de entrar no reino dos céus. Vai te impedir de ter uma caminhada com o Senhor aqui na terra. Vai te impedir de entrar no reino dos céus. Esse texto é magnífico. Então assim, a Bíblia fala, corta-o e jogue fora. Porque não presta para nada. Se o nosso olho fizer nós pecar, olha, para que meu olho? Se a nossa mão faz nós pecarmos, para que a nossa mão? É desse jeito que a Bíblia está dizendo. Mas de uma forma para que nós abandone o pecado. Abandone. E se isso te faz pecar, abandone. Abandone, peça perdão a Deus e arrependa-te. Amém? Então, Senhor, peça perdão ao Senhor por aquilo que tem te feito realmente caminhar para o céu. Aquilo caminhar para o inferno. Então, peça perdão ao Senhor. Então, assim, volta ao Senhor e te arrependa-te, né, que o Senhor trará alegria no seu coração. Uma coisa interessante também. Mas assim, dentre todas as coisas que eu disse aos irmãos, tem algo que te impede de chegar ao céu? Tem algo que está fazendo você caminhar para o inferno? É bastante interessante. Mas pode não ser somente isso. Pode não ser os bens materiais, pode só não ser o dinheiro que está te atrapalhando, pode não só ser imoralidade, ou que seja, qualquer pecado, pode não só ser o olho, né, pecaminoso, aquilo que tem nos deixado, mas pode ser outra coisa também. Vai em Mateus capítulo 10, irmãos, por favor, abram sua Bíblia em Mateus capítulo 10, eu só folhei aí que vocês vão chegar lá. Mateus capítulo 10, versículo 28, diz o seguinte, olha só esse versículo, Mateus 10, capítulo 28, e não temais os que matam o corpo e não pode matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir no inferno tanto o corpo quanto a alma. Os irmãos compreenderam esse versículo? Não temais aqueles que matam o corpo, mas antes temei aquele que mata a alma tanto o corpo. Seriam só os profetas também, pregando aí falsamente. Então assim, temos que tomar cuidado com as teologias que a gente vê hoje em dia. Temos que tomar cuidado porque as pessoas não estão aprendendo de Jesus. As pessoas não estão aprendendo a palavra de Deus. As pessoas não estão aprendendo a se arrepender dos seus pecados. As pessoas não estão se arrependendo a ter uma vida redimida ao Senhor. As pessoas não estão aprendendo nada. As pessoas só estão aprendendo o fato de cura e prosperidade. Será que é isso mesmo? Será que Deus tem que dar vitória todas as vezes que a pessoa participa de um culto? Será que Deus tem que dar vitória todas as vezes na vida financeira da pessoa? Será que é isso? Então assim, temos que tomar cuidado com aqueles que matam
tanto que matam a alma, né? Aqueles que matam o corpo, aliás, mas aqueles que levam o nosso corpo a perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. E existem muitas pessoas fazendo isso, levando as outras pessoas a perecerem no inferno, tanto a alma como o corpo. Vamos ler mais uma vez esse versículo, olha, para a gente poder entender, olha, 10:28. Não temais os que matam o corpo, porque não pode matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir no inferno tanto o corpo quanto a alma. Isso é interessante, né? Então, nós não devemos temer aquele que coloca a faca no nosso pescoço para demolar o nosso pescoço, porque eles não conseguirão matar a nossa alma. Nós não devemos temer essas pessoas, devemos pedir a Deus para que nos livre dela. Mas a Bíblia diz que nós não devemos temer. Aquele que tem a sua salvação segura, absoluta nas mãos, ele não deve temer, mas deve temer aquele que faz desviar a nossa fé, que faz desviar a nossa vida de relação com o Senhor, de compreensão com a palavra de Deus. Temos que tomar cuidado nisso. Aqueles que podem levar tantamente o nosso corpo, a nossa alma a perecer no inferno. Então é muito sério. Nós temos uma vida retamente diante do Senhor. Mediante todos esses textos, esses vídeos que nós vimos, qual a decisão que você vai tomar hoje? Qual a decisão que você vai realmente tomar? O que você vai levar para casa hoje? Qual decisão? Você poderá não tomar decisão aqui, mas poderá tomar decisão na sua casa com a reflexão da palavra de Deus. Eu gostaria que você tomasse a decisão, porque esse versículo está dizendo que o homem mentiroso ele pode levar tanto a alma como o corpo para o inferno. Mas João 10:10 fala que o inimigo vem para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para que tenham vida em abundância. Então Jesus nos dá vida em abundância. Então, aleluia. Então Jesus dá vida em abundância. O ladrão vem para matar o nosso corpo, vem para destruir a nossa casa, vem para roubar a nossa casa. Mas o Senhor vem para nos dar vida em abundância. Amém? Vida em abundância, vida realmente cheia de fé, cheia de graça, cheia realmente de temor ao Senhor, cheia de amor, cheia realmente de temência a Deus. Olha só como é gostoso a gente temer a Deus. É muito gostoso, o nosso coração se sente tão seguro que a gente fala: Senhor, muito obrigado, porque eu temo ao Senhor, porque eu creio no Senhor. Eu sei que quando o Senhor me chamar, eu vou estar com o Senhor. Eu sei que quando o Senhor me chamar, eu vou estar com o Senhor, juntamente como Lázaro esteve. Pense em Lázaro quando ele chegou no céu. Jesus vem para dar vida e vida em abundância. E se tem alguma coisa que tem te impedido de entrar no reino dos céus, encaminhar juntamente ao reino dos céus, você renuncia essa noite. Você ora ao Senhor e renuncia: Senhor, eu quero renunciar ao meu pecado. Eu quero renunciar a tudo aquilo que está dentro de mim que não presta e que a Bíblia fala para me lançar fora e jogar fora que não presta. Então eu quero renunciar a tudo isso de dentro de mim. Eu quero renunciar a tudo isso. Eu quero servir ao Senhor. Porque Paulo fala assim: é a Cristo o Senhor que está servindo, não a homens, mas a Cristo o Senhor. Amém? Amém? Vamos orar. Eu gostaria que os irmãos orassem. E assim, foram versículos colocados para a gente compreender mais o texto, o aspecto da morte, o aspecto de vida eterna, o aspecto de céu, inferno e também do perigo das riquezas. Eu gostaria que os irmãos orassem comigo. Senhor, nós queremos, ó Pai, te engrandecer por mais esse dia, por mais, ó Deus, essa ministração do Deus provedor em nossas vidas. Nós queremos te agradecer, ó Pai, porque a Tua Palavra é viva. A Tua Palavra, Deus, é a nossa salvação. O Senhor é a nossa salvação. O Senhor está conosco, Deus, até a consumação dos séculos. Ó Deus, que esses nossos irmãos, ó Pai, que se tem alguém aqui essa noite que precisa, ó Deus, renunciar, que precisa, Pai querido, tomar essa decisão, e que tome, ó Pai, essa decisão hoje à noite, e que entregue, ó Deus, aqueles que não te conhecem, pode te entregar a sua vida ao Senhor. E aqueles que já te conhecem há um bom tempo, ó Deus, mas que possam se vangloriar na sua salvação. Possa, Deus, ter a certeza absoluta e que o Senhor, ó Pai, é o Senhor da eternidade. Como Lázaro, Deus, chegou ao céu.